E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, vamos começar aqui a nossa aula sobre improbidade administrativa. Turma, lembrando, tivemos mudanças na lei, tá? Não foram tantas assim, mas tivemos mudanças importantes que pode pegar o concurseiro na hora da prova, certo? Então, hoje nesse bloco vamos trabalhar a improbidade administrativa. É um tópico um pouco longo. Acredito que teremos vários blocos aqui relativos a essa lei, até porque ela é bem extensa um pouquinho. Tem alguns detalhes, fora as mudanças também, ok? Então, antes de começar, vou pedir aquele favorzinho para vocês, ó, curta, inscreva-se, compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, ok? E também, pessoal, acompanhe nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Ianes Gentil, ok? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui à nossa aula de Direito Administrativo, ok? Professor Ianes Gentil aqui na área, seu professor de Direito Administrativo aqui do nosso canal. Então, vamos falar da lei de improbidade administrativa, certo? Vamos lá, pessoal. Então, vamos aqui trabalhar a nossa parte introdutória. Bem, onde eu encontro falando sobre improbidade? Pessoal, você vai encontrar na Constituição, no artigo 37, parágrafo 4º, que diz que os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Nossa, professor, não entendi foi nada que o senhor falou. No começo é assim, a lei é até tenebrosa mesmo, tá bom? Já eu explico para vocês com mais detalhes o que significa todo esse blá 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 que eu falei, tá bom? E também, pessoal, tem a lei própria, que é a lei 8429/92. Turma, leitura obrigatória da lei, não tem para onde correr, tá bom? Então, os tópicos que eu vou falar aqui são os tópicos mais importantes que são cobrados em prova e também um resumão geral da lei que será dividida em vários blocos, certo? Então, vamos lá. Então, ó, pessoal, o que é improbidade? Olha só. Quando agente público ou particular, com ou sem vínculo, professor, até o particular responde, mas ele não responde sozinho, tá? Tem que estar junto com o servidor. Não tem como o particular responder por improbidade isoladamente. Tem que ser ele e um servidor público, tá bom? Então, ó, quando agente público ou particular, com ou sem vínculo, não de forma isolada, falei agora há pouco, na administração pública, atentam contra a probidade administrativa, estes ficam sujeitos a responder por improbidade, até botei impobre, né? É improbidade administrativa. Tem um errinho aqui. Então, pessoal, é o seguinte, probidade quer dizer honestidade, ou então moralidade também, tá? Tá atrelado à moralidade. Então, quando algum servidor público ou um particular que esteja junto com ele pratica um ato imoral e também ilegal, ele está cometendo um ato de improbidade administrativa. Turma, essa lei ela é bem abrangente, tá? Quando fala agente público, pessoal, ela abarca todo mundo que está ligado ao serviço público. Observa que não é servidor público, é agente público. Então, pessoal, aqui cabe agentes políticos, agentes administrativos, particulares em colaboração, agentes honoríficos, cabe todo mundo. Essa lei abarca todo mundo, ninguém escapa disso aqui, pessoal, tá? Então, vamos lá. Não é um processo administrativo, e sim um processo judicial. Aqui é na esfera judicial, pessoal, esfera penal, tá? Só que não é um crime, porque não gera prisão. Então, a pessoa que responde por improbidade, ela não pega a cadeia relativa à improbidade. Ela pode pegar a cadeia por outra norma e responder junto com a improbidade. Mas a improbidade em si não gera cadeia, tá bom? Ela sozinha não gera cadeia, tá? Então, por mais que seja um processo judicial, não é considerado crime porque não gera prisão, tá? Pode responder tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então, pessoal, pode responder uma pessoa comum, né, pessoa física, como também pessoas jurídicas, ou seja, empresas ou qualquer ente que possui personalidade jurídica, o famoso CNPJ, tá? Vamos lá. Pessoal, esse aqui foi uma mudança na lei. Antigamente, a improbidade, a pessoa respondia tanto na forma dolosa como na forma culposa. Agora não, é somente na modalidade dolosa, tá? Pessoal, dolosa quer dizer fazer algo com vontade, tá bom? Então, se a pessoa tem vontade de fazer alguma coisa e faz, isso é dolo. Culpa é quando a pessoa faz, mas não tem vontade. Ela agiu com imperícia, imprudência ou mesmo negligência, tá? Ela não quis aquele resultado, mas infelizmente aconteceu. Isso é culpa.
Aqui na lei de improbidade, responde somente as condutas dolosas, condutas culposas não responde mais, tá? Aí temos aqui, pessoal, o dolo específico, não é permitido uma coisinha chamada dolo genérico, tá bom? Dolo genérico não, tem que ser dolo específico, cuidado com isso, dolo específico e não dolo genérico, tá? Às vezes a banca pode vir com essa nomenclatura. Não basta a mera voluntariedade do agente, ou seja, não há improbidade sem má-fé. Ó, imagine que você não, outra pessoa, né? Você não vai fazer essa besteira aqui. Imagine que outra pessoa, um servidor público, está fazendo o serviço dele e sem querer, ele cometeu um ato de improbidade administrativa. Sem querer, ele agiu sem má-fé. Às vezes por bisonhice, às vezes por falta de atenção. Então, pessoal, não basta a mera voluntariedade do agente. O que é isso? Não basta apenas o agente fazer, pessoal. Ele tem que fazer e tem que ser de má-fé. Ou seja, não há improbidade sem a má-fé. Tá? Então, cuidado com isso. A banca pode vir com essa palavrinha minha aqui. Dizer que o agente público agiu com voluntariedade. Não dá a entender que ele queria fazer isso. Então, pessoal, voluntariedade não gera improbidade administrativa. Tá? Cuidado com isso aqui. O mero exercício da função pública sem comprovar o ato doloso com fim ilícito não configura improbidade. Ou seja, pessoal, tem que ter dolo, tá bom? Só o exercício da função pública sem o dolo não comprova a improbidade administrativa, certo? Isso aqui é certo que vai cair uma questão dessa. Isso aí eu tenho certeza que vai cair uma questão dessa bem daqui, tá? Essa aqui é uma questão, eu tenho certeza disso. Ó, quando tiver divergência interpretativa de lei baseada em jurisprudência, pacificada ou não configura improbidade por ação ou omissão. Aí você pega isso aqui, lê e fala, não entendi nada. Olha só, imagine que tem duas leis, a lei A e a lei B, tá? E essas duas estão entrando em conflito, ou seja, a diz uma coisa e a B diz outra. E agora, quem que eu vou obedecer sem responder por improbidade? Olha o que acontece, ó. Quando tiver divergência interpretativa de lei baseada em jurisprudência pacificada ou não. Pessoal, é o seguinte, vamos pegar aqui um exemplo vamos supor aqui de um prefeito, tá? E um prefeito, na prefeitura, lógico, aí tem uma lei A que fala assim, para tal coisa você pode aumentar os impostos. Mas tem uma lei B que fala assim, para essa mesma coisa você não precisa aumentar os impostos. E aí? O que o prefeito vai escolher? Aumenta ou não aumenta? Vamos supor que o prefeito escolheu a opção B, de não aumentar. Gera improbidade? Não, porque tem duas leis. Ele podia escolher qualquer uma, ou A ou a B, que não geraria improbidade. Beleza. Só que aí saiu uma jurisprudência. Pessoal, jurisprudência são decisões reiteradas dos tribunais, tá? A jurisprudência falou assim, olha, de agora em diante não se usa mais a lei B, só vai se usar a lei A. Lembra que a lei A diz que tinha que usar o imposto, né, aumentar imposto, e a lei B dizendo que não podia? Pois é, a lei B caiu. E agora, professor, o prefeito usou a lei B. Ele vai responder por improbidade? Não, porque vai contar desse ponto em diante, tá? Então, decisões tomadas anteriormente da jurisprudência não vão contar, tá? O que importa é desse ponto em diante. Por isso que falou aqui, ó. Divergência interpretativa de lei baseada em jurisprudência, pacificada ou não configura improbidade por ação ou omissão. Então, de novo, um prefeito deu de cara com duas leis. A lei A fala assim, para tal caso, aumenta imposto. A lei B fala o seguinte, para o mesmo caso, não aumenta imposto. Aí o prefeito fala, vou escolher a lei B para não aumentar imposto. Beleza, escolheu a lei B. Vai responder por improbidade? Não, porque tem as duas leis e qualquer uma delas ele podia utilizar. De repente, seria uma jurisprudência dizendo que a lei B não poderia mais ser utilizada e somente a lei A poderia ser utilizada, uma jurisprudência pacificada ou não. Nesse caso, como ele já utilizou a B antes de sair de jurisprudência, responde por improbidade? Não vai responder, porque ele só vai responder se usar desse ponto em diante a lei B. Como ele usou antes de sair de jurisprudência, não vai responder por improbidade. Então, pessoal, isso aqui eu tenho quase certeza absoluta que vai ser uma questão de prova, porque isso aqui foi uma mudança bem interessante que tivemos na lei. Tá bom? Então, cuidado com isso aqui. Continuando, pessoal, a parte introdutória. Olha o que fala.
serão aplicados os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Pessoal, direito administrativo sancionador são as famosas punições, tá? Então, nesse caso, vamos usar os princípios desse direito administrativo sancionador. Então, aqui, os principais. O devido processo legal. Ou seja, pessoal, ninguém poderá ser julgado ou condenado sem o devido processo legal, tá bom? Então, sendo devido processo legal, esse julgamento se torna nulo, é um julgamento ilegal, tá bom? Outro princípio, contraditório e ampla defesa, ou seja, todo mundo que está sendo julgado, ele tem que ter todos os meios necessários para contradizer e se defender. Por isso que é o contraditório e a ampla defesa, ele pode usar todos os meios necessários para se defender em um eventual julgamento, é um princípio também. E temos a presunção de inocência, aquela famosa frase, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Tá bom? Então, esses são os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Então, temos o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa e a presunção de inocência. De novo, o devido processo legal quer dizer que todo mundo tem direito a um processo justo e legal, vamos dizer assim, né? Com todas as fases processuais corretamente. O contraditório e ampla defesa quer dizer que todo mundo pode utilizar dos meios necessários para se defender, ou seja, tanto para contradizer como para se defender amplamente. E a presunção de inocência quer dizer que todos são inocentes até que se prove o contrário, tá bom? Tranquilo. Então, usa-se esses princípios aqui, tá? Porque ninguém, pessoal, pode ser condenado por improbidade sem obedecer esses princípios, porque senão se torna um processo totalmente ilegal e viciado, tá bom? A autoridade administrativa vai representar. Professor, o que é representar nesse caso aqui? Denunciar, tá bom? Quando você vê esse termo representar, você associa com a palavra denunciar, tá? Então, a autoridade administrativa vai denunciar, só que a banca vai botar denunciar, ela vai falar representar, ao Ministério Público para adotar providências cabíveis. Pessoal, por que eu deixei em negrito aqui? Porque é muito comum a banca dizer que a autoridade administrativa vai representar ao Poder Judiciário, ao juiz, a qualquer outra coisa que não seja Ministério Público, que está errado, tá bom? Então, nesse caso, a autoridade administrativa, ela vai reportar, ela vai representar, ela vai fazer a denúncia ao Ministério Público. E o Ministério Público é que vai adotar as providências cabíveis, tá? A banca vai botar qualquer coisa aqui, vai botar até o juiz, está errado, é o Ministério Público, tá bom? Vamos lá. O ato de improbidade administrativa importarão, sem perda da ação penal cabível, nas seguintes penalidades. Foi o texto constitucional que eu falei agora há pouco, artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que diz, vou até repetir de novo, que os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem perda da ação penal cabível. Pessoal, olha só, então aqui, quais são as penalidades? Suspensão dos direitos políticos, ou seja, a pessoa terá seus direitos políticos suspensos. Professor, mas o que vinha a ser isso? Ela vai ter o título suspenso. Professor, é só isso? Só isso? Pessoal, se você tem o direito político suspenso, você não pode fazer concurso público, você não pode abrir conta em banco, você não pode abrir empresa, você não pode fazer nada, você é praticamente um morto-vivo, tá bom? Então isso aqui é muito sério, turma, não é brincadeira. Ter os direitos políticos suspensos é algo muito sério no nosso país, porque muita coisa está atrelada aos direitos políticos, tá? Ainda mais você que é concurseiro, você tem que estar com seus direitos políticos em dia para poder assumir um cargo público, ok? Vamos lá. Perda da função pública. Pessoal, é lógico, se você está no serviço público e faz uma cagada dessa, não tem o menor sentido de você continuar no serviço público, você vai perder, tá? Indisponibilidade dos bens, isso aqui é muito bom. Bom entre aspas, né? Para quem está nessa roubada aqui é terrível. Ou seja, você pode perder os seus bens, tá? Os bens que você adquiriu ilicitamente. Então, vamos supor que a pessoa cometeu um ato de improbidade administrativa no valor de R$2 milhões e ela comprou casas e carros e assim por diante. Vai perder, pessoal, vai ficar com seus bens indisponíveis, tá? No valor do montante que foi usado para a prática de improbidade, tá bom? Ressarcimento ao erário, quer dizer o seguinte, que você vai ter que devolver o dinheiro aos cofres públicos e dependendo da cagada que você fizer, pode chegar até 100 vezes o valor da tua remuneração. Olha a bronca que tu pode se meter respondendo numa boca dessa aqui, turma. É pesado. E o que dá mais medo é essa parte bem aqui, ó, sem perda da ação penal cabível. Ou seja, meus amores, quer dizer o seguinte, que na lei de improbidade administrativa, você pode responder
por ela, dependendo da besteira que você fizer, você pode responder por ela na esfera civil e na esfera judicial e na esfera administrativa ao mesmo tempo. Ou seja, tu pode responder nas 3 esferas pela mesma besteira que tu fez bem aqui. Tu vai se ferrar bonito. Aqui o fumo entra e é sem pena, pessoal. Essa lei aqui é bizarra, tá? Ela bota para arrebentar com a pessoa que cai nela. Então, cuidado quando você passar no concurso público, que não vai inventar de fazer besteira, que você cai aqui. E se cair aqui, eu vou torcer para você se arrebentar, porque a pessoa estuda pra caramba para passar no concurso e para ti com a de improbidade tem mais é que se lascar mesmo, tá bom? Então, pelo amor de Deus, não vão fazer besteira no serviço público. Lembre-se que foi difícil passar. E para perder, é rapidinho. Tá bom? Vamos lá. Ficaram com medo? Vamos lá, pessoal. Sujeito ativo. Tranquilo. Pessoal, o sujeito ativo é quem pratica a improbidade. Tá bom? Então, aqui, ó. Quem comete o ato de improbidade, ou seja, quem praticou a improbidade. Pessoal, tem sujeito ativo, sujeito passivo. Sujeito ativo é quem faz a improbidade, quem comete a improbidade. O sujeito passivo é quem é a vítima da improbidade, tá bom? Então vamos lá. Primeiro sujeito ativo, pessoal, temos o agente público, o servidor público, tá bom? O agente como um todo. Então, pessoal, a gente fala que o agente público é sujeito ativo próprio, tá bom? Sujeito ativo próprio, não esqueçam disso. Temos os equiparados, pessoal, tem pessoas que são equiparadas a agentes públicos. Ah, mas equiparado só para receber penalidade, tá? Coisa boa não se equipara não. Agora, para tomar no centro, aqui ele se equipara, tá bom? Então, os equiparados também são chamados de sujeitos ativos próprios. Já eu falo que são os equiparados, tá? Então, vamos lá. Temos agentes públicos, que são sujeitos ativos próprios. Os equiparados são aquelas pessoas que não são agentes públicos, mas têm o mesmo peso na hora de receber uma penalidade. Também, são sujeitos ativos próprios. E temos o particular, né? O particular que é sujeito ativo impróprio. Cuidado com isso aqui. E lembrando, pessoal, o particular não responde sozinho por improbidade, tem que responder junto com um agente público ou com alguém equiparado, tá bom? Então, o particular não responde sozinho, ele é um agente ativo impróprio. Então, essas 3 topeiras aqui, se vacilar, vão cair na improbidade e se lascar bonito, tá bom? Então, é o agente público, os equiparados e os particulares. Lembrando que os agentes públicos e equiparados são sujeitos ativos próprios e os particulares são sujeitos ativos impróprios, certo? Vamos falar aqui, pessoal, quem é agente público, tá? Fazer aqui um esmiuçado dele. A gente vai falar cada um desses 3 aqui, ok? Vamos lá, agente público, para sujeito ativo próprio. Quem exerce por meio de nomeação, ou seja, o cara que é nomeado no serviço público, tá? O cara passou no concurso e foi nomeado, ou também nomeação por indicação. Pessoal, designação. Designação é quando você tem uma função pública. Turma, função pública é uma coisa, cargo e comissão é outra, tá? No cargo em comissão, ele é tanto para quem é concursado como para quem não é concursado. No cargo em comissão, você é nomeado. Quando você tem uma função pública, você é designado e a função pública é somente para servidores públicos, tá bom? Ó, por eleição, ou seja, os agentes políticos, contratação, os terceirizados ou aquelas pessoas que estão lá contratadas por excepcional interesse público, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mesmo de forma transitória aos temporários e não remunerada, os mesários, tá bom? Então, pessoal, qualquer pessoa que tem vínculo com a administração pública, qualquer agente público, que inclusive tem aqui no nosso canal a aula sobre agentes públicos, né? Que são agentes políticos, agentes administrativos e os particulares em colaboração, essa galera aqui, pessoal, todo mundo entra nesse balaio de improbidade, tá? Então, professor, eu vou ser mesário nas eleições. Mesário, lindo, coisa boa. Ganha alguma coisa? Não, só um dinheirinho para você pagar seu almoço. Mas você se equipara a um servidor público. Professor, quer dizer que eu sendo mesário me equipara a um servidor público? Sim, para receber cacete. Dinheiro não, mas receber uma punição tu é igualzinho um servidor público, tá bom? Mesmo não recebendo nada, você se equipara a um servidor público, ok? Mas só para receber punição, tá? Vamos lá. Então, olha só. Pessoal, então quem tem cargo público, quem tem emprego público, quem tem função pública ou quem tem mandato político, responde como sujeito ativo próprio, ou seja, é um agente público. Então, no meu caso aqui, eu sou servidor público do IFMA, eu sou servidor de uma autarquia, de um Instituto Federal, eu tenho um cargo público, tá? A pessoa que trabalha na Caixa ou Banco do Brasil tem emprego público.
A pessoa que está contratada para o excepcional interesse público, ela tem função pública, né? O famoso temporário. Quem tem mandato eletivo, mandato político, também entra na lei de improbidade administrativa. Ela abarca todo mundo, tá bom? Vamos lá. Temos aqui a observação. Mesmo possuindo mandato político, o presidente da República não responde à improbidade administrativa, pois possui legislação própria. Olha aqui a cereja do bolo, tem que ficar ligadinha, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O PR, né, o nosso Bolsonaro aqui, o nosso presidente da República, não responde por improbidade, pessoal. Até porque, devido o cargo de presidente, que é um cargo fodarástico, ele tem lei própria para isso, tá bom? Então, nesse caso aqui, a lei de improbidade administrativa não alcança o PR em alguns casos, tá bom? Porque ele possui legislação própria. Então, cuidado com isso aqui, pessoal, ok? Vamos lá. Opa, a câmera deu um pinote aqui. Opa, voltamos à ativa. Vamos lá, a câmera deu um pinotezinho aqui, faz parte da brincadeira. Deixa eu ajeitar aqui, pronto. Vamos lá, então, pessoal, continuando aqui nossa aula. Até a câmera caiu, até a câmera ficou com medo. Vamos lá, pessoal, falando de sujeito ativo ainda. Vamos lá, vamos falar agora dos... a gente viu os agentes públicos, né? Vamos falar agora os equiparados. São aquelas pessoas que não são agentes públicos, mas se equiparam aos servidores públicos para fins de recebimento de cacete, né? Vai receber penalidade. Então vamos lá, pessoal. Os equiparados também são sujeitos ativos próprios, tá? Então os agentes públicos, sujeito ativo próprio. Os equiparados, sujeito ativo próprio também, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, pode ser tanto pessoa física ou jurídica, tranquilo. Quem firma parceria com o poder público, pessoal, tem vínculo com a administração pública, qualquer tipo de vínculo, ele já entra nessa bagaça aqui, ok? Então, ó, eu até botei o texto da lei para você não se assustar com os termos. Então, quem celebra convênio, contrato de repasse de gestão, termo de parceria ou termo de cooperação, ou qualquer ajuste administrativo equivalente, traduzindo qualquer vínculo com a administração pública, tá? Beleza, esses são os equiparados. Então, pessoal, esses equiparados aqui são pessoas físicas ou jurídicas que possuem algum vínculo com a administração pública, tá certo? Vamos lá. Particular, sujeito ativo impróprio. Beleza. Pode ser também pessoa física ou jurídica. Não responde sozinho. Ou seja, pessoal, lembra que eu falei já 3 vezes com essa? O particular não responde sozinho. Tem que ter o agente público junto com ele para ele poder responder por improbidade administrativa. Tá? Então, ó, é necessária a presença de um agente público. Tranquilo, o particular não responde sozinho. Responde pelo mesmo ato do servidor. Então, se o servidor cometeu ato de improbidade e o particular está junto, os dois vão responder pelo mesmo ato. Tá bom? Quem induzir ou concorrer de forma dolosa não se admite a forma culposa. De novo, pessoal. Então, o particular que induz, né, aquele cara que joga o papo no servidor público para fazer cagada, ó, improbidade. Quem concorrer de forma dolosa não pode de forma culposa. Pessoal, concorrer é um termo do Código Penal. Quer dizer agir junto, tá? Os dois agiram juntos de forma dolosa, tá? E não se admite a modalidade culposa. Tem que ser sempre com dolo, tá? E dolo específico. Beleza? Continuando ainda, pessoal, sujeito ativo. Algumas observações. Os sócios, cotistas, diretores ou colaboradores de uma pessoa jurídica não respondem por improbidade, salvo se tiverem participação e benefícios diretos. Então, pessoal, é o seguinte, olha só, imagine que uma empresa, uma pessoa jurídica, a empresa responde por improbidade? Responde. Pessoa física ou pessoa jurídica? Responde. Se tiver vínculo, responde. Beleza. Pessoal, mas os sócios, no caso, assim, a pessoa jurídica responde, mas alguém tem que ser penalizado além da pessoa jurídica. Tem a pessoa física que tem que ser penalizada. Então, nesse caso, entre os sócios, os cotistas, diretores e colaboradores. Só que, pessoal, nem sempre eles vão responder. Porque aqui, ó, eles aqui, essa turma que eu falei, não respondem por improbidade, salvo se tiverem participação e benefícios diretos. Imagine que você trabalha de empregado numa empresa, sua empresa faz uma cagada de improbidade administrativa e você, que é um colaborador, vai responder, peraí, você não foi beneficiado com nada, você nem sabia do que horror era esse, como é que você vai responder por improbidade? Mesma coisa pode acontecer com os sócios, com os cotistas, com diretores. Essa galera que trabalha em empresa grande, às vezes uma outra pessoa faz a improbidade e se eles não foram beneficiados, eles não vão responder, pessoal.
eles só vão responder se forem beneficiados e tiverem alguma participação. Se o cara não tem participação, é lógico que ele não vai responder. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então, sócio, cotistas, diretores, colaboradores podem responder? Podem responder. Agora, se eles não tiverem participação e não forem beneficiados diretamente, então não podem responder por improbidade administrativa. Cuidado com isso aqui, turma. Pessoa jurídica que foi sancionada na lei de corrupção. Ah, novidade também, isso aqui é bom, isso aqui eu acho que vai cair também a questão disso, tá? Então, ó, pessoa jurídica que foi sancionada na lei de corrupção não receberá as sanções da lei de improbidade administrativa devido bis e idem. Pessoal, quer dizer o seguinte, se a empresa ela já recebeu uma punição pela lei de anticorrupção, ó, às vezes ela fez uma besteira tão grande que ela responde também na lei de anticorrupção. Então, se ela já foi punida na lei anticorrupção, ela não pode ser punida por improbidade, pessoal. Por que não pode ser punida pelos dois? Porque tanto a lei anticorrupção como a improbidade são na esfera judicial. E a pessoa não pode responder pelo mesmo crime na mesma esfera judicial. O nome disso é bis e idem. A pessoa pode responder por improbidade e outros crimes desde que seja em outras esferas. Então, lembrando, a improbidade na esfera judicial. Então, dependendo da besteira que a pessoa fez, ela pode responder também na esfera civil ou na esfera administrativa, ou seja, em esferas diferentes. Ela não pode responder pelo mesmo crime na mesma esfera, tá? Que é o que aconteceu aqui. Então, a pessoa jurídica que foi sancionada, ou seja, que recebeu a punição na lei anticorrupção, ela não pode ser punida na lei de improbidade, porque vai acontecer bis e idem. Porque tanto a lei anticorrupção como a lei de improbidade são da mesma esfera, ou seja, são da esfera judicial. Então, por conta disso, não pode ser punido duas vezes. O nome disso é bis e idem. Só pode ser punido duas vezes em esferas diferentes, não na mesma esfera. Cuidado com isso aqui, turma. Cuidado para não confundir o agente público e o particular. O agente público e o particular serão sujeitos ativos em um ato de improbidade, diferente de um processo judicial, que serão réus, ou seja, sujeito passivo. Então, pessoal, cuidado. Réu é uma coisa, sujeito ativo é outra coisa. Cuidado com isso aqui, ok? Tranquilo. Então, pessoal, tem aqui uns detalhes. O sucessor do sujeito ativo. Isso aqui é interessante. Já caiu várias vezes, tá? Mas é sempre bom relembrar isso aqui. Imagine que o cara cometeu um ato de improbidade administrativa e ele ficou muito rico com isso, tá? E ele tem um filho. E o filho desse cara é honesto. Ele não quer nem saber desses rolos do pai dele. Vamos supor que esse pai dele ficou rico com a improbidade e na hora que ele ia ser investigado, ele acaba morrendo. Morreu, tomou um susto, morreu. Aí, mesmo assim, a investigação continua e foi provado por A mais B que ele cometeu improbidade administrativa. Aí eu te pergunto, o filho não é herdeiro do pai? O pai não morreu? O dinheiro não foi para o filho? Beleza. Aí o filho está com todo o dinheiro do pai e a improbidade foi confirmada. O que vai acontecer? A administração pública vai pegar tanto o bem, todos os bens do filho? Não, pessoal. A administração pública até alcança a herança que o filho recebeu, mas não pode ultrapassar o valor da herança. Professor, como assim? Imagine que esse senhor que ficou rico em improbidade, ele conseguiu, 20 milhões, né? Só com improbidade administrativa, 20 milhões. O filho dele tem 1 milhão dele, ou seja, o filho dele tem 1 milhão, que já pertencia a ele, né, de forma honesta, e o pai, que é o bandidão, tem 10 milhões. O pai, quando soube que ia ser investigado, morre, e esses 10 milhões vão para quem? Para o herdeiro. Quem é o herdeiro? O filho. Então, o filho tem os 10 milhões do pai e o 1 milhão que é dele. Beleza. Foi comprovado que a improbidade administrativa foi na casa dos 20 milhões, mas ele só tinha 10. E agora o que vai acontecer? Quer dizer que a administração pública vai pegar os 10 do pai e 1 milhão do filho? Não, pessoal. Vai se limitar até o valor da herança. Então, a administração pública só vai pegar aqueles 10 milhões. O 1 milhão que já era do filho não vai entrar na conta. Ah, professor, mas o prejuízo foi de 20 e só pegou 10. O que vai acontecer com os outros 10 milhões? Põe na conta do Papa, tá bom? Nesse caso, não vai ter como recuperar. Se conseguiu recuperar os 10 milhões, beleza, morreu aí. O que não pode é pegar o que já era pertencente ao filho, tá bom? Então, pessoal, nesse caso, o limite é até o valor da herança, tá? Ah, professor, ele herdou 10 milhões, mas só foi comprovado improbidade só em 5. Então, puxa 5 da herança e deixa 5 lá para o rapaz.
Funciona assim, pessoal. Tranquilo? Então, ó, caso o sujeito ativo venha a falecer e este ainda não ressarcia ao erário, os herdeiros responderão por improbidade, ó, responde por improbidade. De novo, errei aqui, é improbidade. O cara vai ficar pobre, mas é improbidade, tá bom? E pagarão a conta até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Então, pessoal, cuidado, é até o limite do valor da herança, tá bom? Não pode ultrapassar o valor da herança. Nas hipóteses de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, as entidades responderão até o limite do patrimônio transferido. Professor, minha cabeça deu um nó. Eu não entendi, foi mais nada aqui agora. Que poxa é essa? Fácil. Tem a empresa A, tem a empresa B. A empresa A tem um patrimônio de 10 milhões. A empresa B tem um patrimônio também de 10 milhões. A A é corrupta, a B é honesta. As duas se uniram e formaram a empresa C. Tá? Então, a A tem 10, a B tem 10. A A é corrupta, a B é honesta. A B não sabia que era corrupta. Então, as duas se juntaram, se fundiram, vamos dizer assim, e criaram a empresa C. Foi descoberto posteriormente os atos de improbidade da empresa A, pessoa jurídica. Como é que fica agora? No caso, vai afetar o valor que a empresa A tinha, que no caso era os 10 milhões, vai afetar em cima dos 10 milhões, tá? Vai atingir a empresa C? Lógico que vai atingir a empresa C, que é ela que existe agora. Só que o valor da improbidade vai ser de acordo com o valor que a empresa A tinha anteriormente. Então, não vai alcançar o valor da empresa B. Só encontra o valor da empresa A, tá? Então, ó, na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, as entidades responderão até o limite do patrimônio transferido. Entenderam isso aqui, pessoal? Então, a empresa A tem 10, a empresa B tem 10, a A é corrupta, a B é honesta, a B não sabia da A, as duas se fundiram e formaram a empresa C. A empresa C responde por improbidade? Responde, mas o valor que vai ser cobrado era só o montante do valor da empresa A, que era de 10 milhões, porque agora a C tem 20, que era 10 da A e 10 da C. Mas ela só vai responder em cima do valor transferido da empresa A, que era de 10. Tá bom? Tranquilo. Mas observação. Ah, isso aqui é bacana. Nas hipóteses de fusão ou incorporação das pessoas jurídicas, a responsabilidade fica restrita à reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido. E, neste caso, não serão aplicadas demais sanções, salvo se houver simulação por fraude comprovada. Então, pessoal, quando houver uma fusão ou incorporação, mesma regra, vai se aplicar o limite do patrimônio transferido. E as outras punições serão aplicadas? Não, nesse caso não serão aplicadas não, tá? Não serão aplicadas se houver fusão ou incorporação, tá? As outras aqui, ó, cisão societária, alteração contratual, transformação, ele pega todas as penalidades. Agora, fusão e incorporação não vai pegar todas as penalidades, pessoal, somente esse até o limite do patrimônio, tá? Agora, se a empresa fizer isso de má fé, ou seja, se houver simulação por fraude comprovada, aí responde e pega bonito todas as penalidades. Então, isso é uma alteração também, pessoal. Cuidado com isso, tá? Fusão ou incorporação, regra de até o limite do valor transferido. Se tiver agido com má fé, responde, ela recebe as outras penalidades da lei de improbidade. Tá bom? Tranquilo. E agora, pessoal, o sujeito passivo, no caso, é a vítima. Isso aqui é um pouco menor, tá bom? O sujeito ativo ele é maiorzão mesmo. O sujeito passivo ele é menorzinho. Então, vamos lá. Sujeito passivo. Contra quem o ato de improbidade é cometido? Ou seja, pessoal, a vítima. Quem é a vítima de improbidade administrativa? Então, vamos lá. Pessoal, toda administração pública direta e toda administração pública indireta. Aí, aula 1 de Direito Administrativo. Quem é a administração pública direta? União, Estados, DF e municípios. Quem é indireta? Autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mistas e empresas públicas. Então, toda administração direta e toda administração indireta pode ser vítima, pode ser sujeito ativo de improbidade administrativa, tá? Também, pessoal, os poderes da República, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário também podem ser vítimas, ok? Empresas incorporadas ao patrimônio público. Isso aqui é ótimo. Entidade privada cuja criação ou custeio concorreu ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou receita anual com direito público. Então, pessoal, é o seguinte, entidade privada cuja criação ou custeio com mais de 50%. Então, uma empresa em si,
fez uma parceria, vamos dizer assim, com o serviço público e, no caso, ele entrou com uma parte do dinheiro, ou seja, concorreu, né, com mais de 50% do patrimônio receita anual com dinheiro público. Então, aquela coisa, quando uma entidade privada, pessoal, ela tem vínculo com a administração pública, ela também pode ser uma vítima de improbidade administrativa, ou seja, ela pode ter seu patrimônio dilapidado. Então, nesse caso, a entidade privada que tem vínculo com a administração pública, ou seja, que recebe dinheiro público, ela também pode ser um sujeito passivo, ou seja, pode ser vítima também, tá? E também a entidade privada que recebe subvenção, benefício, incentivo, ou que seu custeio e criação possuam menos de 50% do patrimônio receita anual com dinheiro público. Pessoal, botou entidade privada que tem dinheiro público na jogada, ela já tem vínculo à administração pública. Se ela tem vínculo, ela sim pode ser uma vítima, tá? Ela pode ser uma vítima de improbidade administrativa, ok? Então, cuidado com isso aqui, pessoal. Lembrando, pessoal, a entidade privada tem que ter vínculo com a administração pública, tá? Cuidado com isso aqui, ok? Temos aqui a observação. A sanção patrimonial está limitada à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos, ou seja, o ressarcimento aos cofres públicos será no valor da participação da administração pública. Então, temos entidade privada que recebeu dinheiro público. Vamos supor que recebeu 60% do dinheiro público, tá? E 40% da entidade privada. Se ela é uma vítima de improbidade administrativa, o valor que vai ser usado como forma de reembolso vai ser do dinheiro público e não do dinheiro privado, ou seja, vai incidir sobre os 60%, que é dinheiro público, e não dos 40%, que é dinheiro privado, tá bom? Então aqui, ó, a sanção patrimonial está limitada à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos, ó, sobre a contribuição dos cofres públicos, ou seja, o ressarcimento aos cofres públicos será no valor da participação da administração pública, ou seja, vai ser de acordo com o valor do dinheiro público. Então, vai ser em cima da porcentagem do dinheiro público que está inserido na empresa. Beleza? Tranquilo. Pessoal, isso foi o nosso primeiro bloco de improbidade administrativa. Você já está ciente que vai ser uma lei pesada, tá bom? Vamos ter aqui alguns blocos. Eu estou tentando ser o mais breve possível, mas também de uma forma didática, que você compreenda também, para que você não passe aperto na hora da prova, e também estou trazendo as alterações que foram feitas nessa lei, tá bom? Pessoal, não se preocupem, eu sei que é bastante coisa, mas você pode rever essas aulas quantas vezes você quiser e tentem procurar responder bastante questão para tentar memorizar tudo isso aqui, pessoal. Faz parte da brincadeira, ok? Beleza. Turma, antes de finalizarmos, pedir aquele favorzinho para vocês, ó. Curta, inscreva-se e compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado para um sonhado concurso público, tá? E também, pessoal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, beleza? Tranquilo. Então, pessoal, obrigado por chegar até aqui, tá? Continue estudando, tenha força, tenha foco, tenha fé, tenha determinação, tenha paciência. Veja as aulas quando for necessário, leia o texto de lei, tem que ler a lei, pessoal, resolva bastante questões, faça simulados e estude com muita fé, com muita determinação, que vai dar certo. Sua aprovação é só questão de tempo, tudo bem? Então, pessoal, já ficando por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau.